Graça e paz, igreja, amém? Peço que todos abram a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Marcos capítulo 4, do verso 1 em diante. Diz assim: E outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar. E toda a multidão estava em terra junto ao mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina: Ouça! Eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se e, porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e, crescendo os espinhos, a sufocaram e não deu fruto. E outra caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60 e outro 100. E disse-lhes: Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12 interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes: A vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que se não convertam e lhes sejam perdoados os pecados. E disse-lhes: Não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a parábola em quem a palavra é semeada. Mas, tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. E da mesma forma, e da mesma sorte, os que recebem a semente sobre pedregais, que, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem. Mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporães. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas entrando sufocam a palavra e fica infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, um a 30, outro a 60 e outro 100 por um. Vamos orar? Senhor meu Deus, meu Pai amado, grandioso é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, em quem confiamos e rendemos toda a graça, Pai. Tu és o Deus perfeito, nossa torre forte, nosso baluarte, Pai. Tu és o Deus a quem recorremos nos tempos difíceis, o Deus que pela Tua graça nos salvou da condenação eterna. Te pedimos, Pai, que nessa noite o Senhor transforme cada coração aqui como um coração de solo fértil, Pai, pronto para receber essa semente da palavra e dar bons frutos, Deus. Deus, que toda distração, tudo aquilo que venha impedir, Pai, a Tua palavra de penetrar na mente e no coração de cada um nessa noite, seja repreendido no nome santo de Cristo Jesus. Pai, eu me coloco agora em Tua disposição, Pai. Pai, que eu seja um escravo da Tua vontade nessa noite, Pai, que não seja eu falando, mas o Teu Espírito Santo falando ao meu coração e ao coração de cada um aqui presente nessa noite. Muito obrigado por tudo, Pai, tem misericórdia de cada um de nós e derrama a Tua graça nessa noite, e que Tua glória seja manifesta no nome santo de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, nessa noite eu queria fazer uma exposição sobre essa parábola, que todos nós já conhecemos, todos nós já refletimos sobre ela. Eu não vou falar nenhuma novidade aqui, nada de diferente, mas eu tenho certeza que é possível que a gente possa se aprofundar um pouco mais
no que Jesus de fato quis falar a cada um de nós através dessa parábola. Primeiro, é sempre importante a gente entender o que isso aqui significou para as pessoas da época. Quem está participando dos estudos de segunda-feira tem visto o pastor Roberto falando sobre hermenêutica, e ele tem ensinado passo a passo, dando um parâmetro geral sobre como fazer uma boa interpretação das Escrituras. E uma das coisas que nós já aprendemos é que nós devemos saber o que isso aqui significou para as pessoas da época. Amém? Primeiro eu queria fazer um adendo de que o capítulo 4, assim como o capítulo 13, são os dois únicos capítulos do Evangelho de Marcos que ele faz uma pausa sobre a narrativa da história do ministério de Jesus para falar sobre um ensinamento de Cristo. Quem estuda teologia sabe que o Evangelho de Marcos é chamado de o Evangelho do Jesus showman, porque é o tempo todo Jesus fazendo milagres, Jesus fazendo prodígios, é o tempo todo Jesus Cristo em ação. Mas somente nesses dois capítulos, Marcos ele faz uma pausa para fazer uma ênfase em algum ensino de Jesus. Vamos ler o verso primeiro? E outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto ao mar. Quem começou a ler esse evangelho desde o primeiro capítulo, você vê que Jesus rapidamente juntou uma multidão para que o seguisse. E essa multidão, por muitas vezes, ela atrapalhava a locomoção de Jesus, mas Jesus em todo momento tratou essa multidão como pessoas que estavam sedentas da verdade. E aqui não foi diferente. E eles têm uma estratégia muito usada durante os evangelhos, de que é Jesus num barco para separar-se da multidão, e dessa forma as pessoas não fizessem uma compressão em Jesus, não apertassem Jesus ali, desse espaço para que ele falasse. E aqui está falando que uma multidão seguia Jesus. E para a gente, é meio complicado a gente entender como Jesus, em cima de um barco, no mar, consegue falar para uma multidão. E aí é importante a gente entender que muitas pessoas estudam esses detalhes na palavra de Deus. E estudiosos dizem que na Palestina existem muitos lugares próximos ao mar em que as palavras são ouvidas de longe. Existe uma caverna na Palestina, por exemplo, próxima ao mar, em que de lá você consegue falar até para 7.000 pessoas, e elas conseguem te escutar perfeitamente. Então, é bom a gente compreender esses detalhes aqui, para nós chegarmos a uma visão clara da veracidade dessa história contada por Marcos aqui. Craig Keener, no livro dele, que é Comentário Histórico-Cultural do Novo Testamento, ele diz: alguns lugares na Palestina são acusticamente perfeitos para discursos. Uma caverna em Cafarnaum, como eu disse, permitia que até 7.000 pessoas ouvissem um orador. Agora, você já parou para pensar como era muito mais difícil naquela época você juntar uma multidão e também você falar para uma multidão? Hoje eu tenho aqui uma ferramenta que me permite falar num tom comum, mas que todos vocês estão escutando. Mas o mais impressionante é que, para que isso acontecesse de forma efetiva naquela época, é preciso que as pessoas que estivessem lá estivessem sedentas de fato para ouvir. Elas precisavam fazer silêncio. Já imaginou uma multidão de 7.000 pessoas falando? Você pode falar no microfone que as pessoas não iam conseguir ouvir normalmente, mas isso é sinal de que as pessoas que estavam ali, algumas com má intenção, como a gente vê durante todo o ministério de Jesus, esperando Jesus falar alguma coisa para que eles o acusassem de heresia, mas a maioria ali estava querendo ouvir aquele ensino do Evangelho de Cristo, que era a revelação de tudo aquilo que eles já conheciam do Antigo Testamento. Continuando, verso 2: e ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina. Só até aqui. É interessante que alguns estudiosos dizem que existem 60 parábolas durante os 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. E cerca de 1/3 dos ensinamentos de Jesus, eles foram ensinados através de parábolas. A gente pode dizer que era o principal método que Jesus utilizava.
Mas existe um porquê. As parábolas, existe uma técnica na parábola em que você consegue inserir o ouvinte dentro da realidade daquela parábola. Por exemplo, Jesus ele jamais iria falar de algo da cultura egípcia da época se ele estava falando na Palestina. Então ele usa aqui a realidade de um agricultor, que era uma atividade comum da época, para que todos ali entendessem de fato o que ele estava falando. Então era uma forma dele simplificar a mensagem dele. E aí fica um adendo aqui para todos nós. Muitas das vezes quando a gente compreende, a gente estuda a palavra e a gente quer ensinar para outra pessoa, a gente não leva em conta quem é que está ouvindo. Mas é preciso você compreender a limitação do outro, para que a palavra que você está pregando seja acessível a ele. Jesus, mais do que ninguém, foi um grande exemplo disso. Imagine alguém que tinha toda a sabedoria do universo, mas que se limitava a falar de forma que pessoas limitadas conseguissem entender. Então fica aqui esse ensinamento para nós, que a gente possa compreender a melhor maneira de nós ensinarmos ao outro. Os evangelhos registram, isso aqui eu já falei, desculpa. Um comentarista chamado Dewey Moreland, ele diz: 1/3 dos ensinos de Jesus nos evangelhos sinóticos está em forma de parábola. O assunto mais comum das parábolas de Jesus é o reino de Deus. Se você for estudar todas essas 60 parábolas, você vai perceber que o principal assunto que Jesus tentou ensinar para todos os judeus, em especial, foi sobre o reino de Deus. Por que que esse é o principal ensino? Porque todas as seitas judaicas da época já esperavam a vinda de um Messias que traria o reino de Deus. A única diferença, a gente vai ver melhor mais para frente, é que eles não compreendiam como um Messias tão comum, filho de um carpinteiro, poderia ser aquele que reinaria sobre o povo de Israel. E a gente vai compreender isso um pouco mais para frente. Versos 3 a 9, aí a gente entra já na parábola de Jesus. Ouça, e aqui ele começa com um imperativo, que queria chamar a atenção de quem estava ouvindo. Ouça, eis que saiu o semeador a semear, e aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol queimou-se, e porque não tinha raiz secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, e um produziu 30, outro 60, e outro a 100. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então você vê Jesus demonstrando a importância do ensinamento dele, tanto no primeiro versículo da parábola, onde ele começa chamando a atenção do povo, dizendo ouça, e a palavra ali no original grego quer dizer algo que precisa captar total atenção de alguém, e não algo que você consiga ouvir fazendo qualquer outro tipo de coisa. E ele termina também falando: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E a gente sabe que durante todas as escrituras, isso é sempre um chamado especial de quem está ensinando alguma coisa, demonstrando uma importância fundamental do ensinamento de Jesus aqui. Olha o que diz um comentarista: a parábola começa e termina com um chamado para escutar, no imperativo ouçam, que ocorre 10 vezes em todo o capítulo 4. A gente sabe que na cultura judaica, eles tinham como principal estratégia para enfatizar alguma coisa, a repetição. E se Marcos aqui diz que nesse capítulo ele usa 10 vezes essa expressão, era uma forma de que ele queria dizer que aquele ensinamento de Jesus merecia uma atenção especial. E ele usa aqui uma expressão inspirada lá em Deuteronômios capítulo 6, verso 4, que diz: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. O próprio Jesus, o Filho de Deus, utilizando uma expressão onde os israelitas reconheciam o Deus Yahvé como o único Deus, o único Senhor da vida deles.
é um sinal de autoridade do ensinamento de Jesus. Ele está usando ali uma expressão que só era usada para se designar a um Deus que chamava a atenção do seu povo. Então Jesus, ele mais uma vez está enfatizando aqui o chamado para o teu reino. A semeadura no antigo Israel era algo ordeiro e metódico, mas aqui ela é esbanjadora, quase um desperdício. No antigo Israel, existia todo um método, não existiam os estudos que nós temos hoje sobre a agricultura, mas existiam métodos da época. Eles aravam a terra antes e depois da plantação da semente, por exemplo. Mas aqui, quando ele fala que as sementes estão caindo pelo caminho, parece que é um tipo de desperdício, né? E a gente sabe que a própria parábola deixa claro que a semente aqui é a palavra de Deus. Então, como é que numa parábola onde ele fala sobre semear a palavra de Deus, ele está trazendo um exemplo de um semeador descuidado? Na verdade, o que Jesus está querendo dizer aqui é chamar a atenção para uma vida cristã, onde nós, por onde percorrermos, a semente deva ser lançada, consciente ou inconscientemente também. A vida do cristão, ela precisa emanar o evangelho. Ainda que você não fale uma palavra sequer, a sua vida deve ser um louvor a Deus, uma glorificação a Deus, e deve ser um ensino do evangelho. De você deve emanar graça, de você deve emanar misericórdia, e de você deve emanar palavras de redenção. E essa redenção a gente só encontra na pessoa do Filho amado de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O caminho aqui, só para a gente contextualizar na cultura da época também, o caminho aqui provavelmente faz referência a estradas que cortavam o arado. Para quem não sabe, essa ainda era uma atividade naquela época que na maioria, em grande parte, não era com fins lucrativos, era para fins de sustento também. Você vê passagens nas escrituras em que Jesus está com seus discípulos, eles param e eles começam a usufruir do fruto de alguns arados. Era porque não era algo com fins lucrativos dentro daquele contexto na Palestina. O fazendeiro parece tão determinado a colher que lança as sementes em todos os cantos. Isso aqui quem foi que falou foi um grande pai da igreja chamado Justino Marte, que viveu no 2º século da era cristã. Ele também chama atenção para essa coisa que eu falei. Hoje na EBD de manhã, inclusive hoje de manhã nós fomos muito abençoados, tanto na EBD quanto na palavra. Quem não ouviu a palavra de hoje de manhã, procure na internet, que foi uma das palavras mais abençoadoras para a minha vida, e eu tenho certeza que vai ser para a sua também. Mas o que a gente aprendeu hoje de manhã, discutindo especialmente na EBD, é como o evangelho não tem sido aplicado a todas as áreas da existência humana. O cristão, ele acha que o evangelho só deve ser aplicado aqui dentro da igreja, e não é, meu irmão. A gente já ouviu pregações aqui onde nós aprendemos que o evangelho ele é aplicado a todas as áreas da existência humana, todas elas que você imaginar, seja no teu trabalho, seja onde for. E o ensinamento aqui de que você deve andar, enquanto você anda, você deve semear, é preciso que você tenha esse aprendizado muito forte dentro do teu coração e da sua mente. Não há nada que você possa desvirtuar, nada que você possa separar da tua vida cristã. Se em algum momento da sua vida você não está emanando o evangelho, você não está servindo a Cristo da maneira como deveria. Que nós possamos ter isso em nossos corações. E aí, irmãos, eu vou me ater à explicação das parábolas na segunda parte. Mas aqui, ele começa a mostrar que surgem adversidades que nos desencorajam. É preciso a gente compreender que na caminhada cristã, ainda que nós tenhamos o Espírito Santo habitando dentro de nós, existem coisas que nos desencorajarão. E nós veremos mais para frente aqui, nos tempos de hoje, o que mais tem desencorajado a vida cristã nos nossos dias. Mas para você que não tem sentido nenhum incômodo, você que tem vivido um evangelho onde não tem tido empecilhos, não tem tido pedras de tropeço tentando te fazer cair, eu peço que você faça uma autoavaliação.
uma autoavaliação, porque não existe caminhada cristã sem desencorajamentos. Muitas coisas surgem para esfriar a vida cristã. E se você está tendo uma vida mansa, uma vida tranquila, meu irmão, o cristianismo pode ser tudo, mas ele não é um ensinamento de uma vida tranquila. Ele é um ensinamento que traz perseverança. Você vê Jesus o tempo inteiro ensinando sobre a perseverança e o constante crescimento no reino de Deus. Porque se você não perseverar, não buscar auxílio na palavra para se sustentar na caminhada cristã, você vai ser desencorajado. Talvez existam pessoas aqui nessa noite que estão desencorajadas. Talvez existam pessoas aqui que nessa noite já estão vindo no automático, no domingo à noite, para ouvir a palavra, sair daqui e continuar seguindo a sua vida sem aplicar aquilo que é pregado. Mas eu te digo, que o que a gente tira dessa parábola aqui do semeador, é que toda palavra pregada, nós devemos reter e trazer ela para a nossa realidade. Amém? Mas existe a boa notícia também. Você não está sozinho. Quando ele fala aqui que a boa semeadura, plantada em solo fértil, ela dá uma colheita de 1 para 30, de 1 para 60 e até de 1 para 100, trazendo para o contexto daquela época, significava algo grandioso, algo milagroso, algo que não poderia ser feito somente com o talento e técnicas humanas. O que Jesus está querendo dizer aqui? Que a colheita, o multiplicar da colheita, ela requer um esforço humano também. Mas quem faz a colheita prosperar é o Senhor Jesus Cristo. É o dono do Evangelho. É Ele que faz com que você dê frutos. O que cabe a nós é nos rendermos a Cristo e implorar pela misericórdia dEle em nossas vidas. Porque nós, sozinhos, tenha o conhecimento que você tiver, seja do jeito que você for, você não vai conseguir multiplicar essa colheita sem o auxílio do Espírito Santo dentro de você. Irmãos, nós vivemos numa época onde o individualismo tem dominado. Pessoas seguindo os seus caminhos sem consultar a Deus para nada. Na igreja, infelizmente, seria muita ingenuidade da minha parte não aplicar isso dentro do contexto evangélico, mas a maioria dos cristãos também nem sequer compreenderam, nem perceberam como essa visão secular entrou dentro da igreja. Enquanto tem igrejas aí preocupadas com crente entrar de bermuda, com crente usar a Bíblia do celular, crente jogar bola, eles não perceberam que a visão secular, completamente materialista, como foi falado hoje de manhã na palavra do pastor Roberto, a visão materialista, ela dominou os espaços das igrejas. E sem perceber, você está caminhando sozinho. Você tem um monte de sonhos que você está projetando para daqui a 20, 30, 40 anos, e você em nenhum momento talvez tenha se perguntado o que o Senhor quer de você nesses próximos 10, 20, 30, por toda a sua vida. Será que os seus sonhos são os sonhos de Deus? Será que aquilo que você deseja para a sua vida condiz com os propósitos de Deus para a sua vida? Que fique como reflexão para nós nessa noite também. A palavra grega akouo, nos versos 3 e 9, que é traduzido como ouça, indica que só resta uma coisa para fazermos: ouvirmos. Como eu falei, é uma palavra que chama a atenção para que você pare tudo o que você está fazendo e preste atenção no ensino de Cristo. Nós temos a oportunidade de pregar o evangelho verdadeiro e genuíno sendo pregado desse púlpito aqui, todos os domingos e quartas-feiras. Mas será que você tem ouvido, tem dado a devida atenção à palavra do Senhor? Você já parou para pensar que quando o teu chefe do trabalho fala, você presta maior atenção? Quando o presidente da república fala, você presta atenção? Quando alguém que você admira muito fala, você presta maior atenção? Mas quando Deus tem usado servos aqui, durante todas as noites e manhãs de domingo, quarta-feira, você trata isso aqui como se fosse só mais uma noite e não Deus querendo fazer uma mudança profunda na sua vida? É preciso que
que eu e você tenhamos a consciência da importância que é você saber que o que está sendo falado aqui de cima, e não estou falando isso porque sou eu pregando não, seja qualquer um que pregue o verdadeiro evangelho, é ter a noção de que Deus usa servos do Senhor para falar para o meu e para o teu coração. Talvez você já chegue num ponto onde você se ache tão crente que toda palavra que é pregada aqui em cima você pensa em qualquer outra pessoa, mas não pensa em você mesmo. Quando na palavra de Deus nós encontramos referências a um constante aperfeiçoamento da vida cristã. Não existe ninguém aqui presente que já tenha alcançado a vida de intimidade com Deus que o próprio Deus deseja. Não existe nenhum aqui. Como foi citado aqui agora mais cedo, Enoque foi um homem que andou tanto com Deus que foi levado. Está todo mundo aqui ainda. Ninguém foi levado por Deus. É porque, irmãos, ainda existe muita coisa ruim dentro de nós que precisa ser extirpada, cortada pela raiz. E se você não acreditar que o único meio de transformação é a palavra de Deus, você vai colocar sua fé, seja no teu esforço, seja nos teus próprios pensamentos, em suas próprias filosofias, e não nos ensinamentos daquele que deixou palavra perfeita para nós. Não se trata do que podemos fazer com nós mesmos, mas sobre permitir que o semeador produza uma colheita da qual não somos capazes. Como eu falei aqui, uma colheita de 1 para 100, de 100 para 1, era algo muito gigante naquela época, inconcebível. Nos dias de hoje, com toda a técnica, com todo o agrotóxico que a gente sabe que a gente é alimentado, a gente sabe que isso é possível, mas para aquela época significava que só podia ser a obra do Senhor. O que eu quero dizer com isso nessa noite? Se você acha que você se tornou cristão, se você acha que você se tornou um servo do Senhor, porque você teve qualquer tipo de esforço ou mérito, você não entendeu o Evangelho. Porque agora nós vamos entrar nos principais versos desse capítulo 4, onde deixa claro que o protagonista da história aqui não é o meu e o seu coração onde a semente é semeada, mas é o semeador que semeia essa semente, e esse semeador é o Senhor. Vamos ler? Versículo 10. E, quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12 interrogaram-no acerca da parábola. Só até aqui. Os versos 10 a 13 são o centro do capítulo 4, como eu disse. Aqui, Marcos abre um parêntese. Você vê lá que começa falando que Jesus estava em cima de um barco. Mas aqui, os discípulos e alguns outros também estão com Jesus. É sinal que Marcos está abrindo um parêntese para contar algo que aconteceu depois. Depois de tudo aquilo que acontece no capítulo 4. Ou seja, depois de todas aquelas parábolas contadas no capítulo 4, os discípulos e alguns que estavam junto com os discípulos foram até Jesus para perguntar o que significavam aquelas parábolas. Verso 11. E ele disse-lhes: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas os que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas. Um comentarista chamado James Edwards afirma: o mistério significa conhecimento de Deus que não pode ser obtido por meios naturais. Quando ele usa a palavra mistério aqui, ele está se referindo ao reino de Deus. E o reino de Deus, ele somente é revelado pelo poder do Espírito Santo. Eu posso te afirmar aqui que todos aqueles que ouviram essa parábola da boca de Jesus estavam com o coração tão endurecido que nenhum deles entendeu as parábolas. Os de fora, Jesus já cita que não entenderam mesmo, mas os de dentro também foram até Jesus para compreender a parábola. Por que que isso acontece? Primeiro, por causa do coração endurecido deles. O pecado nos cega. A gente não consegue às vezes ter uma dimensão dos efeitos do pecado na nossa vida. Na teologia tem algo que a gente chama dos efeitos noéticos do pecado. Não tem nada a ver com o personagem de Noé. Noéticos tem a ver com mente, com o raciocínio. O pecado, ele também afetou o raciocínio humano. Nós não conseguimos compreender a palavra de Deus sozinhos.
Somente pela revelação dada pelo Espírito Santo é que nós conseguimos compreender. Então, se os discípulos não entenderam, e aqueles que estavam com o discípulo também não entenderam, por que Jesus fala aqui que esse ensinamento foi dado a eles? É porque Jesus está fazendo uma promessa aqui. É que quando o Espírito Santo vier, eles compreenderão aquela parábola. Da mesma forma, nos dias de hoje, se você consegue entender qualquer palavra do Senhor, em qualquer trecho das Escrituras, você pode ter certeza que foi o Espírito Santo revelando a você, porque o mistério do reino de Deus, ele só pode ser desvendado por aquele que é dono desse mistério, que é o próprio Deus. Você já parou para pensar como tem filósofos aí, alguns até bem conhecidos aqui no Brasil, que já estudaram a Bíblia 500 vezes, mas eles não conseguem compreender os mistérios do Evangelho? É porque o raciocínio humano, sozinho, ele é incapaz de ter um relacionamento íntimo com Deus, de compreender qualquer ação de Deus. Nosso coração é tão endurecido que somente quem pode quebrantar é uma ação direta do Espírito Santo. E aqui eu acabei de falar algo que deve servir de motivo para que eu e você glorifiquemos a Deus dia, tarde e noite. Jesus te resgatou. Jesus é quem te resgatou. Não foi você mesmo, não foi teu estudo bíblico sozinho. Jesus, um dia, pela misericórdia dele, ele foi até você, transformou a disposição do seu coração e você passou a entender o que significavam essas palavras aqui. E você aceitou a mensagem do Evangelho. Então, meu irmão, isso é motivo de gratidão, dia, tarde e noite. É por isso que a palavra de Deus critica tanto quem murmura. É por isso que a murmuração é dado como exemplo ruim por toda a Bíblia. Não existe motivo para um cristão murmurar. Ele deve ser grato, ainda que aconteça o que acontecer de ruim para você aqui na terra. Jesus, ele já te salvou da condenação que você merecia. Amém? Aqui há uma ironia. Assim como diz lá em João, capítulo 8, versículo 45, justamente por Jesus falar a verdade, é que as pessoas não creram nele. Por que as pessoas não creram no ensino de Jesus ali? Naquela época existiam diversos partidos judaicos, e cada um deles esperava a vinda de um Messias, mas cada um deles esperava um Messias diferente. A gente conhece aqui, em especial, vou falar só dos fariseus e saduceus. Os fariseus eram aqueles que se separaram daqueles israelitas que se misturaram com a cultura grega. Então, para se separar, eles foram tão radicais que eles se transformaram em legalistas. E eles esperavam um Messias que viesse buscar e levar somente eles e reinasse somente para eles. Da mesma forma, existiam os saduceus, que eram um partido mais político, que também acreditava que Jesus viria para liderar somente o povo deles. Mas eles não estavam com o coração aberto para a verdade. Somente após de Jesus Cristo revelado é que as palavras do Antigo Testamento puderam ser compreendidas. Você sabia que até os tempos de Jesus, nenhum judeu tinha parado para ligar a parábola, a passagem do servo sofredor lá de Isaías com a figura de Jesus? Ninguém até aquele tempo tinha parado para pensar que quando Isaías falou do servo sofredor, que seria crucificado, que seria abandonado, que teria morte da pior maneira possível, que a maldição estaria sobre ele, isso se tratava do Messias, do Deus encarnado. Por quê, irmãos? Porque todos eles esperavam algo miraculoso. E aí quando um Deus se faz homem, eles não conseguiram compreender nada. O coração deles estava endurecido no misticismo deles. Eles queriam que o Messias viesse da forma que eles desejavam. A revelação de Deus foi manifesta de forma velada. A gente vê que durante todo o ministério de Jesus, no início dos 3 anos de seu ministério, ele evita ser chamado de Messias, porque o povo não estava preparado para compreender a ideia de um Deus homem se revelando àquele povo. Então, de forma velada, Deus ele se manifestou
aos seus aqui. Os membros de cada partido judaico julgavam todos os outros como os de fora, e que o reino de Deus viria somente para eles. O que isso é interessante aqui? Os discípulos estão com Jesus. Existem poucos daquela multidão que vão até Jesus para tentar compreender aquela parábola, e Jesus faz uma separação entre os que estão com ele e os que estão lá fora. O mais irônico dessa afirmação aqui é que aqueles que estavam fora, os fariseus, saduceus, essênios, zelotes, eles acreditavam que os que estavam com Jesus eram os de fora. Mas Jesus deixa claro que aqueles que se submeteram, aqueles que ouviram a mensagem dele e quiseram saber sobre o reino de Deus, se colocaram sob obediência a Cristo, esses eram aqueles que Jesus acolheria. Esses são aqueles que Jesus resgatou. O que a gente pode trazer para os nossos dias, irmãos? Jesus, ele tem salvado pessoas de maneiras peculiares. Como o pastor falou hoje cedo, existem pessoas que nem pisam numa igreja, mas que vão ser salvos porque eles depositam sua fé em Cristo e há sinceridade neles. Mas existem pessoas dentro da igreja que se acham tão santas que elas acreditam que eles vão ser salvos, e todo o restante, até aqui dentro da igreja, vão ficar. Não existe santidade sem a pessoa de Cristo. Você precisa entender que se existe algum ato bom em você, um ato de santidade, foi Cristo que te revelou e Cristo que te fez aplicar isso à sua vida. Em outro comentário diz assim: a semente da parábola é dinâmica e não estática. Ela amadurece pelo ouvir, receber e dar fruto, ou ela seca e deteriora. O que ele quer dizer aqui? No original, as palavras gregas utilizadas aqui, a frase, ela significa que é algo que deve ser feito constantemente. Eu fico pasmo quando eu vejo pessoas que pregam o evangelho, mas que pararam de estudar há muito tempo. Pessoas que depois que saíram do seminário não pegaram em mais um livro de teologia, nunca mais estudaram a Bíblia, nunca mais leram um comentário bíblico. Em outras palavras, essa pessoa ela aposta tanto na sabedoria dela que ela acha que ela não precisa de nenhuma ferramenta para pregar o evangelho. O que isso quer dizer? Essa pessoa ela parou de se alimentar da palavra e ela está se alimentando da própria sabedoria enganadora dela. A caminhada cristã, ela é de uma alimentação constante. Todos os dias nós devemos nos alimentar da palavra. Então eu te convoco a nessa noite, se você ainda não teve um momento de leitura da palavra, ouvir a voz de Deus, ou se você nem sequer de fato crê que essa palavra é a voz falada de Deus, a voz escrita aqui e revelada para o meu e para o teu coração, que você nessa noite chegue na sua casa e tire 15 minutos para meditar na palavra do Senhor. E se você não tem fé de que essa é a palavra do Senhor, peça para que o Espírito Santo te dê fé. Se você não tem vontade de ler a palavra, ore até que você tenha vontade de ler a palavra. Se você não tem vontade de orar, ore até ter vontade de orar. Mas não deixe de se alimentar do Evangelho. Não existe ninguém aqui que já saiba tudo aquilo que Deus deseja que nós saibamos. A palavra de Deus ela é inesgotável. Você pode estudar 10 capítulos por dia pelo resto da sua vida. No final da sua vida você ainda vai ter aprendizados claros. Você ainda vai ouvir a voz de Deus falando coisas novas para você. Amém? Verso 12, agora eu vou correr um pouco aqui. Para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que se não convertam e lhes sejam perdoados os pecados. As parábolas de Jesus confirmam o estado do coração das pessoas. O mundo é separado em dois tipos de pessoas: os que dão ouvidos aos ensinos de Jesus e os que rejeitam. Isso é revelado pela oposição contida em algumas palavras que são usadas aqui nessa parábola. Jesus usa as palavras frutífera e infrutífera, de dentro e de fora, revelado e oculto. O que ele quer dizer aqui?
é que diante dos olhos de Deus, só existem dois tipos de pessoas. Não é rico e pobre, não é de direita ou esquerda política, não é batista ou presbiteriano, não é pentecostal ou tradicional. Diante dos olhos de Deus, só existem aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro e aqueles que não foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. E mais uma vez, é ingenuidade da nossa parte achar que todos aqui nessa igreja compreenderam o Evangelho. E eu peço que você ore por você e também pela pessoa, por todos que estão aqui, para que Jesus se revele ao coração de cada um aqui nessa noite. Amém? Verso 13. E disse-lhes: não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? Olha o que Jesus está falando aqui. Ele está chamando a atenção dos discípulos para que eles compreendam o tamanho da importância do que acabou de ser ensinado. Ele acaba de falar que se eles não compreenderem essa parábola, eles não vão conseguir compreender nenhuma outra. E por que ele fala isso? Porque essa parábola é crucial para entender todas as outras. Ela combina o elemento de Cristo, dos versículos 3 a 9, e depois ela fala sobre o discipulado, dos versículos 14 a 20. Às vezes a gente pega esse texto aqui e acha que a parábola em si é o centro do ensinamento dessa passagem, mas não é. O centro do ensinamento dessa passagem aqui por Marcos é do verso 10 ao 13, onde ele deixa claro que a ação da semeadura e a ação da colheita, a ação do frutificar, ela vem do Senhor. O que cabe a nós é somente aceitar, ouvir e aceitar, mas todo o resto, quem faz é o Senhor. E esse é o principal ensinamento do reino de Deus. Se você não compreender isso, você não vai entender todos os demais ensinamentos de Jesus. Versos 14 a 20, para terminar. O que semeia, semeia a palavra, e os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas tendo eles a ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. E da mesma sorte os que recebem a semente sobre pedregais, que ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem. Mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporãs. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Vamos tentar trazer isso aqui para os dias de hoje? Primeiro ele dá exemplo aqui de sementes que caem pelo caminho, mas logo vem Satanás, a retira do coração das pessoas. Que tipo de ensinamento nós trazemos para os dias de hoje aqui? Que tipo de aprendizado nós podemos obter? É que existem pessoas, primeiro existe a palavra mal pregada, vindo da gente, né? Sabe aquela pessoa que acha que evangelizou só falando Jesus te ama? Às vezes dá certo, porque Jesus age através dessa palavra. Mas tem muita gente que não quer pagar o preço de estudar o Evangelho, compreender o Evangelho, para ensinar o Evangelho, para evangelizar outra pessoa. E aí ela tão limitada no manuseio da palavra, que ela simplesmente só fala um Jesus te ama, ou então fala, vamos na minha igreja. Acha que chamar a pessoa para a igreja já é um ato de evangelismo. Irmãos, todo cristão, ele precisa ter todos os elementos que estão descritos lá em Efésios da armadura de Deus. E ela fala sobre a espada do Espírito. E a espada do Espírito é o quê? A palavra de Deus. Não existe cristão que não deve evangelizar. E o evangelizar significa você mostrar a miséria humana daquela pessoa que você está falando e você mostrar para ela que ela precisa de Jesus Cristo. Você precisa compreender que o evangelizar é você mostrar para o outro a necessidade que ele tem. É você mostrar para ele o miserável homem que ele é e que você é também. Mas que a única diferença é que você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E é o sangue do Cordeiro que tingiu as suas vestes para que elas se tornassem brancas e puras. Isso é o Evangelho.
E o segundo exemplo, ele fala sobre a semente que cai em terreno pedregoso. Sabe aquela pessoa que ouve uma pregação, se empolga, recebe com alegria, o texto fala sobre isso. A pessoa recebe com alegria, mas ela é tão rasa que ela não consegue se manter, ela não cria raiz. Sabe uma coisa que eu reparei na minha caminhada cristã? Todos aqueles que investiam mais tempo no estudo da palavra são as pessoas que permanecem no evangelho até hoje. E são as pessoas que mais dão frutos. Existe um ensino muito ruim de que leitura demais da palavra faz o crente perder a fé. Aí usam aquele texto lá, né, que a letra mata. O texto que fala letra mata não tem nada a ver com estudar a palavra. Mas aqui já é outra questão. O que faz o cristão criar raiz? É a palavra de Deus. Não existe crescimento espiritual, não existe nada que enraiza o cristão mais do que o evangelho. Principal exemplo que nós temos hoje, de acordo com algumas pesquisas, a faixa etária de pessoas que mais se desviam do evangelho é entre 17 e 22 anos. Qual é essa fase da vida dos jovens, naturalmente? É quando eles entram na faculdade. É na faculdade que eles têm visto que eles não têm raiz nenhuma. E aí vem qualquer filosofia vã e carrega eles para longe do evangelho. Em parte, o primeiro culpado é sempre a pessoa que não se interessou em estudar. Mas a igreja também tem uma culpa muito grande nisso. Dê glória a Deus pelos projetos que estão sendo implantados aqui nesse ano. Porque estudo da palavra é o que só vai faltar se você quiser nesse ano. Para quem não teve oportunidade de participar dos estudos de segunda-feira, venha. Para quem não teve a oportunidade de participar das EBDs, que tem sido uma bênção, meu irmão, é esse tipo de coisa que vai fazer você criar raiz. Por que você conhece tanta gente que está longe do evangelho? Pode analisar, meu irmão. São pessoas que nunca foram ávidas pelo estudo da palavra. Jesus, Ele quer que você obtenha o conhecimento da verdade. É a verdade que vos libertará. Amém? E outro exemplo é a semente que cai em solo, onde é até um solo bom, mas que estão cheios de espinhos, que sufocam o crescimento da semente. E aí, meu irmão, eu vejo aqui como pessoas verdadeiramente convertidas. Até o segundo exemplo, eu não consigo enxergar pessoas convertidas. Mas nesse exemplo aqui, são pessoas que conhecem o evangelho. Elas até têm raiz, mas os problemas desse mundo, e aqui eu quero chamar mais atenção do que qualquer outro trecho aqui, os problemas e os objetivos desse mundo tiram o foco dessa pessoa. Meu irmão, olha ao seu redor, peça que Cristo te faça olhar o mundo com os olhos espirituais e veja como a visão mundana tem invadido a igreja. A pessoa está aqui, mas está preocupada com o carro dela lá fora. A pessoa está aqui, mas está preocupada com o trabalho dela de amanhã. A pessoa está aqui, mas está preocupada se ela vai alcançar os objetivos de vida dela, se ela vai ser promovida. Tudo isso sufoca o crescimento do evangelho na sua vida. Tudo isso. E eu faço questão de dizer aqui que eu e você, não existe ninguém aqui presente que não tenha pelo menos um espinho te impedindo de crescer em alguma área da tua vida cristã. Meu irmão, como foi pregado hoje de manhã aqui, glória a Deus pela palavra, a nossa recompensa está nos céus. O que vier aqui na terra é lucro, porque nós só merecemos uma coisa, a condenação eterna. Se você entender essa verdade crucial do evangelho, você não vai dar importância primordial para as coisas que acontecem aqui nesse mundo. Se você entender essa verdade, você vai ter uma vida de busca, onde o teu andar, o seu falar, o seu agir, sejam emanações do evangelho. Que da sua vida só saia evangelho, que você respire evangelho, que você fale evangelho, que você compartilhe o evangelho. Aproveite cada oportunidade para mostrar para o outro
o mistério do Evangelho, que Deus revele o ministério do Evangelho através da sua vida. Amém? E por último, no versículo 20, e os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem, e dão fruto, um a 30, outro a 60 e outro a 100 por um. A semente aqui eu não preciso mais falar que é a palavra de Deus, mais uma vez eu quero reforçar isso. Mas o mais importante aqui é que a parábola do semeador é como uma nuvem que separava os israelitas fugindo da perseguição dos egípcios, trazendo trevas para um e luz para o outro. Que comparação é essa aqui, né? Parece que não tem nada a ver com a parábola. Mas lembra que eu falei que o centro desse capítulo é entre os versos 10 e 13, onde deixa claro que se Deus não agir, não adianta que o ser humano faça qualquer coisa. Assim como lá em Êxodo, capítulo 14, verso 20, diz que a nuvem que seguia o povo de Israel no Êxodo servia de trevas para os egípcios, da mesma forma, Deus, Ele ilumina quem Ele quiser e Ele pode escurecer o entendimento de quem Ele quiser. Ele pode endurecer o coração de quem Ele quiser, Ele pode abrir o coração de quem Ele quiser. A gente sabe que Deus, Ele dá a oportunidade para que todos aceitem a mensagem do Evangelho. Mas, meu irmão, o nosso papel é somente pregar, porque a gente não sabe quem é que Deus vai abrir o coração e quem Deus não vai abrir o coração. É por isso que de nós deve sair a pregação do Evangelho dia, tarde, noite, em todas as oportunidades. Frutificar, e aí eu termino falando sobre uma frase de um grande pregador que faleceu no ano passado, R.C. Sproul, que fala: frutificar é uma característica essencial do reino, por isso não existe cristão carnal. Sabe aquela ideia que todo mundo aqui já ouviu? Cristão carnal? Isso não existe na Bíblia. As escrituras não dão apoio nenhum para a ideia de cristão espiritual e cristão carnal. Como eu falei, aos olhos de Deus só existe aqueles remidos pelo sangue do Cordeiro e aqueles que não são remidos pelo sangue do Cordeiro. Se alguém apresenta somente obras carnais e não apresenta o fruto do Espírito, ele não é um servo do Senhor. E eu termino dizendo que ninguém é justificado por uma profissão de fé. Devemos ter a fé que professamos, se quisermos ser justificados. O que essa frase aqui quer dizer? Que se um dia você levantou a mão e veio até aqui à frente, saiba que esse ato em si não significa a conversão ao Senhor. O que significa a conversão ao Senhor é se você entendeu a mensagem do Evangelho, aceitou a mensagem do Evangelho, entendeu o quão miserável você é e o quanto você precisava da vida de Cristo dentro da sua vida. É você entender que naquela noite, ou talvez você não tenha passado por isso ainda, você morreu para você mesmo, para que Cristo vivesse através de você. Amém? Vamos nos colocar de pé? Que nessa noite você não saia daqui sem refletir sobre em qual estágio desses aqui você está. Irmãos, eu peço que você, mais do que qualquer coisa, seja sincero consigo mesmo. Que você pare para analisar de fato a tua vida e peça para que o Espírito Santo retire as escamas dos seus olhos, para você entender como você se encontra diante de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor meu Deus, o grande semeador da palavra, pedimos ao Pai amado, que o Senhor faça frutificar na vida de cada um aqui nessa noite, Deus, a palavra do Senhor, Pai. Sabemos que não existe outro meio de salvação a não ser o Teu Evangelho, Pai. Sabemos, ó Deus, que a caminhada cristã, ela é caracterizada por uma constante busca do Teu Evangelho, de uma constante crescente na vida de intimidade contigo. Se existe alguém aqui que foi neutralizado pelos desejos desse mundo ou pelas obras de Satanás, que o Senhor, em nome do Senhor Jesus,
através do poder do teu Espírito Santo que habita nele, venha retirar todos os seus ídolos do coração. Tira, Pai amado, de nós todo o espinho, Pai. Todo o espinho que nos impede de crescer na vida contigo, Pai. Tudo aquilo que nos distrai. Tudo aquilo, ó Pai amado, que faz de nós cristãos rasos, que não criam raízes no teu evangelho. Que possamos ser de fato, Pai, a tua igreja santa, cujo um dia Jesus Cristo virá buscar, para um grande banquete, onde cearemos pela eternidade, Deus. Pai, te pedimos perdão pelos nossos pecados, Senhor. Te pedimos perdão por todas as vezes em que negligenciamos o manuseio da tua palavra. Por todas as vezes, ó Pai amado, que não agimos como sedentos do teu evangelho, Pai. Pai, que a tua palavra, Deus, seja a principal busca, Pai, principal orientação da nossa mente, Pai. Se existe algum pensamento nosso, algum desejo nosso, Pai, que não se mescla, Pai, com os teus desejos, com os teus pensamentos, que o Senhor venha mudar isso em nossas vidas, Pai. E que o nosso maior desejo nessa noite seja compreender que as nossas vontades não devem ser priorizadas, mas as vontades do Senhor, Pai. E que possamos nos render a um Deus que um dia, Pai, nos livrou da condenação eterna. E eu peço por aqueles, ó Pai amado, que ainda não se renderam a Ti, Deus. Por aqueles que não compreenderam a mensagem do Evangelho, por aqueles que ainda não receberam a iluminação do Teu Santo Espírito, por aqueles, ó Pai amado, que negligenciaram a pregação da palavra até hoje. Que o Teu Espírito Santo o convença do pecado, da justiça e do juízo, Pai. Que ele venha entender que não existe outro caminho para a salvação, a não ser o do Teu Evangelho, Pai. Que a cruz, Deus, seja um objetivo na vida de cada um aqui. Muito obrigado por tudo, Pai. Transforma corações aqui nessa noite, Deus. Não pelo que eu disse, mas pelo que o Senhor falou nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai.